A garçonete se aproximou da mesa e cumprimentou o sheik em árabe fluente. O milionário olhou para ela e deu uma gargalhada. Bateu na mesa com a palma aberta. Olha só, parece que ela decorou uma frase da novela. Os sócios riram. Então ele abriu os braços e disse com todo mundo ouvindo: se você me atender a noite toda em árabe, eu te faço sócia desse negócio. Sócia de verdade, com contrato e porcentagem. O que ele não sabia é que o sheik, com 400 milhões de dólares na mesa, tinha entendido cada palavra. E não tinha demonstrado absolutamente nada. O Lumière não era o tipo de restaurante onde qualquer pessoa entrava. As mesas eram poucas. A iluminação era baixa e o silêncio tinha um peso específico, aquele peso de lugar onde dinheiro de verdade circula sem precisar se anunciar. Naquela noite de quinta-feira, porém, o restaurante estava completamente fechado para o público. Só uma mesa importava. Rodrigo Cavalcante tinha chegado cedo, não porque era pontual, mas porque precisava ver tudo funcionando antes. Andou pelo salão, conferiu as taças, moveu uma cadeira 2 centímetros, olhou para o gerente com aquele olhar que não precisava de palavras. Ele tinha 42 anos, ombros largos e o tipo de presença que enche um ambiente antes de a pessoa abrir a boca. Construiu a Cavalcante Holdings do zero, saindo de uma cidade do interior que ninguém sabia localizar no mapa. Tudo que tinha, ele mesmo tinha feito, e fazia questão de que todo mundo soubesse. Do lado dele, Marcelo Furtado checava o celular encostado na parede. Sócio de operações, há 12 anos, homem de sorriso fácil e olhos que calculavam sem parar. Marcelo era o tipo de pessoa que nunca está no centro da foto, mas sempre sabe o que aconteceu antes e depois dela. O intérprete confirmou. Rodrigo perguntou sem olhar. Confirmou às 3 da tarde. Marcelo respondeu. Deve estar a caminho. Não estava. Às 19h40, uma mensagem. Acidente na rodovia. Impossível chegar. Rodrigo leu, jogou o celular sobre a mesa e ficou olhando para o nada por 3 segundos. Depois, respirou fundo e disse: o sheik fala inglês suficiente. Senta todo mundo. Ninguém questionou. Ninguém nunca questionava Rodrigo quando ele usava aquele tom. O sheik Khalid Al-Rashid chegou às 20 horas em ponto. Entrou com 2 assessores, usava uma biste dourada sobre o ombro e tinha os olhos escuros de quem está acostumado a entrar em salas e esperar que as pessoas mostrem quem são antes de ele decidir o que achar. Não apressava nada, não precisava. Rodrigo foi ao encontro dele com a mão estendida e o sorriso de quem fechou 1000 negócios. Os dois se cumprimentaram em inglês. A conversa começou bem, superficial, o tipo de aquecimento que antecede dinheiro sério. Mas havia algo na postura de Khalid, uma atenção distribuída pelo ambiente, como se ele estivesse sempre lendo mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Sofia Ramos foi designada para a mesa principal naquela noite porque era a mais experiente do turno. 28 anos, cabelos presos, avental branco, impecável. Ela trabalhava no Lumière há 3 anos e tinha aprendido que mesas como aquela exigiam uma coisa acima de tudo: presença sem peso. Estar ali sem ser notada, até o momento em que precisava ser. Quando ela se aproximou pela primeira vez para apresentar o cardápio, viu os assessores com o keffier, viu a biste de Khalid, viu os olhos escuros do homem que olhou para ela com uma atenção breve mas real. E algo agiu antes que ela pensasse. Em árabe, com o sotaque preciso do Golfo, ela cumprimentou o sheik. Desejou que a noite fosse abençoada. Perguntou se a viagem tinha sido tranquila. Os 2 assessores se entreolharam. Khalid ergueu os olhos devagar. Não era surpresa no rosto dele. Era a atenção total, do tipo que ele reservava para coisas que mereciam. Rodrigo ouviu a sequência de sons que não entendia e deu uma gargalhada que atravessou o salão vazio. Bateu na mesa com a palma aberta, olhou para Marcelo,
Olhou para os sócios. Gente, a moça deve ter decorado uma frase no aeroporto, disse ainda rindo. Ouviu numa novela, né, querida? Marcelo riu mais alto do que precisava. Os sócios acompanharam. Sofia sorriu, só com a boca. Rodrigo estava embriagado pela própria plateia, e homens nesse estado sempre empurram até a borda. Ele se inclinou levemente na cadeira, abriu os braços e disse em voz alta, com todo mundo ouvindo. Sabe o quê? Vou fazer uma proposta. Se você conseguir me atender a noite toda em árabe, pedidos, conversa, tudo, eu te faço sócia do negócio que está sendo fechado aqui. Sócia de verdade, com contrato e porcentagem. Os sócios riram. Marcelo bateu palmas devagar, como quem aplaude uma boa piada. Sofia não respondeu na hora. Apenas inclinou a cabeça, como quem considera, e disse com calma. Posso começar pelos drinks? E voltou para a cozinha. O que ninguém na mesa tinha percebido, exceto os dois assessores, que agora olhavam para Khalid com discrição total, era que o sheik tinha entendido cada palavra que Rodrigo disse em português. Cada palavra. E não havia demonstrado absolutamente nada. Sofia voltou com os drinks e serviu Khalid primeiro, como o protocolo indicava. Ao pousar o copo, disse em árabe, com o dialeto do Golfo. Espero que o senhor encontre o que procura esta noite. Khalid olhou para ela um segundo a mais do que o necessário. Depois, respondeu, também em árabe, em voz baixa. Já estou começando a achar que sim. Do outro lado da mesa, Rodrigo não entendeu uma palavra, mas sentiu pela primeira vez naquela noite que alguma coisa tinha saído do controle. Não sabia o quê, ainda não. A entrada chegou. A conversa entre Rodrigo e Khalid continuou em inglês, mas havia uma qualidade diferente na sala agora. Khalid respondia, participava, mas sua atenção não estava completamente ali. Ela estava distribuída, e parte dela, uma parte considerável, acompanhava a garçonete que se movia pelo salão com o silêncio de quem sabe exatamente onde está pisando. Rodrigo pediu mais vinho. Marcelo checou o celular. Os sócios conversavam entre si. E ninguém na mesa, exceto Khalid, estava prestando atenção na pessoa que definia o que aconteceria a seguir. A reunião devia durar 2 horas. Já passava de 3, e o sheik ainda não tinha dado nenhum sinal de que queria ir embora. Nos intervalos em que Rodrigo e Marcelo se retiravam para o canto do salão, discutindo números em voz baixa, a mesa principal ficava com Khalid e os 2 assessores. Era nesses momentos que Sofia servia com mais calma, sem a pressão do olhar de Rodrigo sobre ela. Foi durante um desses intervalos que Khalid a parou pela primeira vez. Não foi um gesto brusco, foi só uma palavra, dita com uma naturalidade que pressupunha que ela ia entender, e ela entendeu. Em árabe, ele perguntou, onde você aprendeu esse sotaque? Não era o árabe padrão dos livros didáticos que ele estava reconhecendo. Era o dialeto do Golfo, com as marcações fonéticas específicas, as pausas no lugar certo, a musicalidade que só aparece em quem realmente ouviu aquela língua sendo falada por quem a vive. Isso não se aprende em aplicativo. Sofia pausou um segundo antes de responder. Não por hesitação, mas porque era a primeira vez em anos que alguém fazia aquela pergunta. Minha mãe era professora de idiomas, ela disse, ainda em árabe. Ela gravava fitas cassete com professores nativos. Tinha um professor de Riad que gravou mais de 40 horas de material. Eu ouvia enquanto lavava louça, enquanto dobrava roupa, enquanto ela dormia. Khalid ficou quieto por um momento. Quantos anos você tinha? Comecei com 12, mas o árabe veio mais tarde, com 16. Mas por que o árabe? Sofia considerou a pergunta com honestidade. Porque era o mais difícil e eu queria provar para mim mesma que conseguia. Um dos assessores trocou um olhar discreto com o outro. Khalid só continuou olhando para ela, com aquela atenção que não tinha pressa. Você falou com nativos? Sim, tinha uma família em Abu Dhabi que conheci num fórum de idiomas na internet.
Ficamos anos nos falando por videochamada. A filha mais nova tinha minha idade. Sofia fez uma pausa curta. Ela se casou ano passado. Me mandou foto. Khalid deixou um silêncio pequeno antes de responder. Quando falou, foi com uma voz um pouco mais baixa. Você aprendeu o idioma de um povo como ato de respeito. Isso é raro. Sofia não respondeu. Só inclinou levemente a cabeça da mesma forma que se inclina diante de uma coisa verdadeira que não precisa de complemento. Rodrigo voltou para a mesa nesse momento. Viu os dois em conversa, viu a expressão de Khalid e sentiu aquela sensação de novo, a de que algo estava acontecendo sem a permissão dele. Puxou a cadeira com mais força do que precisava e retomou o assunto dos números como se o intervalo não tivesse existido. Khalid voltou a atenção para ele com a cortesia de quem sabe esperar. A noite avançou. O prato principal chegou. Foi servido em árabe, com Sofia descrevendo cada ingrediente com precisão e respondendo às perguntas dos assessores sem hesitar. Os dois assessores já não fingiam indiferença. Um deles até sorriu quando ela usou uma expressão coloquial do Golfo que claramente não estava em nenhum manual. Rodrigo acompanhava tudo isso com o canto do olho. Não entendia uma palavra, mas entendia gestos, entendia expressões, entendia quando uma sala escapa das mãos. E aquela sala estava escapando. Em determinado momento, durante uma pausa entre os pratos, ele chamou Sofia pelo gesto, o tipo de gesto que não convida, que ordena. Ela se aproximou. Está indo bem, ele disse em português, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas não precisa exagerar na conversa. Você é a garçonete, não a negociadora. Era um recado, dito com leveza suficiente para que os outros na mesa não percebessem o peso, mas com clareza suficiente para que ela entendesse exatamente o que era. Sofia olhou para ele um segundo. Claro, ela disse. Posso trazer a sobremesa? Rodrigo assentiu e voltou para Khalid. Sofia foi para a cozinha, ficou parada por 3 segundos com a mão apoiada na bancada de inox e depois pegou as sobremesas e voltou, como se a conversa não tivesse acontecido. Mas aconteceu, e ela guardou. O que Rodrigo não sabia era que Khalid tinha visto o gesto, tinha visto ela se aproximar, tinha visto o tom da conversa pela linguagem corporal. E quando ela voltou com as sobremesas e serviu com a mesma compostura de antes, ele a observou com um tipo de atenção diferente. Não era mais curiosidade sobre o idioma, era outra coisa, era reconhecimento. Durante a sobremesa, num momento em que Rodrigo estava distraído com Marcelo, Khalid disse a Sofia em voz baixa, em árabe: Você estudou relações internacionais? A pergunta chegou do nada e foi direta demais para ser casual. Sofia levantou os olhos. Comecei, ela respondeu. Não terminei. Khalid não perguntou por quê. Talvez já soubesse o tipo de resposta que essa pergunta costumava ter. Ficou olhando para ela por um momento e então disse: Deveria ter terminado. Talvez ainda termine, ela respondeu. E foi buscar mais água. Rodrigo estava rindo de alguma coisa que Marcelo tinha dito. Os sócios faziam aquele ruído de mesa de homens satisfeitos, convictos de que a noite estava indo bem. Para eles, estava. O sheik parecia engajado, a comida estava excelente, o ambiente estava certo. O que ninguém percebia, exceto os 2 assessores que observavam tudo em silêncio, era que a negociação mais importante da noite não estava acontecendo entre Rodrigo e Khalid. Estava acontecendo nos intervalos, em árabe, com a garçonete. Quando o café chegou, Khalid se recostou levemente na cadeira e virou para Rodrigo com a expressão de quem vai dizer algo que já decidiu antes de sentar. Estou disposto a avançar, ele disse em inglês, com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Rodrigo se endireitou. Marcelo parou de mexer no celular. Mas tenho uma condição. O salão ficou em silêncio. E Rodrigo, pela primeira vez naquela noite, não estava mais sorrindo. Khalid não apressou a frase.
Deixou o silêncio ocupar o espaço por alguns segundos antes de continuar. Para que eu avance nessa negociação, ele disse em inglês com a precisão de quem escolhe cada palavra. Preciso de alguém do lado brasileiro em quem eu confie. Não um representante de escritório. Alguém que entenda o que está sendo dito, em todos os sentidos. Rodrigo abriu levemente os braços, no gesto de quem está prestes a oferecer uma lista de nomes. Posso indicar 3 profissionais ainda essa semana, experientes, com histórico no setor. Já tenho uma pessoa em mente. Khalid interrompeu, com a mesma calma, e olhou para Sofia. O silêncio que veio depois foi de outro tipo, mais pesado. Rodrigo ficou parado com a boca levemente aberta, o gesto dos braços ainda no ar, como uma frase que perdeu o sentido no meio. Marcelo ergueu os olhos do celular pela primeira vez em 20 minutos. Os sócios pararam de conversar. Sofia estava a 2 metros da mesa de costas, organizando a bandeja. Ela ouviu o silêncio mudar e se virou devagar. Khalid disse, ainda em inglês, para que todos entendessem: a senhorita passou a noite inteira conduzindo a comunicação com precisão, com respeito ao protocolo e com uma fluência que poucos profissionais contratados teriam. Isso não é decoração, isso é competência. Ele fez uma pausa. Quero que ela atue como elo de comunicação e supervisão cultural do projeto, com participação formal no consórcio. Rodrigo respirou fundo pelo nariz. O tipo de respiração que antecede um sorriso forçado. Khalid, com todo respeito, ela é a garçonete do restaurante. Não tem formação na área, não conhece o projeto. Ela fala árabe do Golfo com sotaque de Riad. Khalid disse sem elevar a voz: meus próprios assessores não fazem isso. Uma pausa breve. E o senhor mesmo fez a proposta esta noite, na frente de testemunhas. A mesa inteira lembrou ao mesmo tempo. Rodrigo lembrou também. E pela expressão que passou pelo rosto dele, rápida demais para ser contida, ficou claro que ele tinha apostado aquilo como piada, como espetáculo, como o tipo de coisa que nunca seria cobrada. Tinha apostado porque tinha certeza que ela não ia conseguir. E ela tinha conseguido. Marcelo olhou para Rodrigo com um cuidado discreto. Não disse nada, mas o olhar dizia: o dinheiro é dele. Rodrigo endireitou os ombros. Vou precisar conversar com minha equipe jurídica antes de... Naturalmente, Khalid disse. Mas meu voo é amanhã à tarde. Se houver interesse em continuar, precisarei de um documento antes disso. Não era ultimato. Era só a realidade sendo apresentada com clareza. Khalid tinha 400 milhões de dólares e outros 3 projetos esperando em outros países. Ele não precisava desse negócio mais do que o negócio precisava dele. E todos na mesa sabiam disso. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois chamou Marcelo com um olhar. Os dois se levantaram e foram para o canto do salão. Sofia ficou parada onde estava, sem saber exatamente o que fazer com o próprio corpo. Um dos assessores de Khalid se aproximou discretamente e disse em árabe, com um sorriso contido: parabéns, você foi excepcional esta noite. Ela agradeceu em voz baixa. Sentiu as mãos levemente frias. Do canto do salão, a conversa entre Rodrigo e Marcelo durou 4 minutos. Eram vozes baixas demais para serem ouvidas, mas a linguagem corporal dizia o suficiente. Rodrigo com os braços cruzados, Marcelo gesticulando pouco, escolhendo as palavras. No final, Rodrigo olhou para o teto por um segundo, respirou fundo outra vez e os dois voltaram para a mesa. Podemos formalizar um pré-contrato esta noite, Rodrigo disse, com o tom de quem está concedendo um favor. Com os termos a serem detalhados nas próximas semanas. Khalid assentiu. 3% do consórcio, ele disse, como o senhor mesmo propôs. Rodrigo não respondeu. Só chamou o assessor jurídico que estava do lado de fora com um documento padrão de intenção
e nos 20 minutos seguintes o pré-contrato foi redigido à mão nos pontos essenciais, com os dados de Sofia colhidos ali mesmo, nome completo, CPF, endereço. Ela assinou com a caneta que o assessor de Khalid estendeu para ela. 3% do consórcio, nome no papel, de avental ainda. Khalid se despediu com a cerimônia discreta de sempre. Cumprimentou Rodrigo, cumprimentou os sócios e, quando chegou em frente a Sofia, inclinou levemente a cabeça e disse em árabe: "Sua mãe ensinou bem." Sofia sentiu alguma coisa apertar no peito. Respondeu com a voz inteira: "Ela ainda ensina." Khalid saiu. Os assessores saíram. O salão ficou com Rodrigo, Marcelo, os sócios e Sofia, que ainda segurava o documento com os dedos e olhava para o próprio nome impresso naquelas linhas, como se precisasse confirmar que era real. Rodrigo passou por ela sem olhar. Pegou o paletó da cadeira, disse alguma coisa baixo para Marcelo e foi embora sem se despedir. Marcelo ficou um segundo a mais. Olhou para Sofia com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente, algum lugar entre avaliação e desconforto. Depois, saiu também. Os sócios foram embora em silêncio. Sofia ficou sozinha no salão com as luzes baixas e o documento na mão. Pegou o celular. Olhou para a tela por um momento, sem saber bem para quem ligar. Depois, colocou o celular no bolso, dobrou o documento com cuidado e guardou dentro do avental. Saiu pela entrada de serviço, como sempre. Do lado de fora, a cidade seguia o ritmo normal de uma quinta-feira à noite. Ninguém na calçada sabia o que tinha acontecido lá dentro. Ninguém olhou para ela diferente. Mas alguma coisa tinha mudado. Ela sentia isso com uma clareza estranha, não euforia, não celebração. Era uma sensação mais quieta. A sensação de que uma porta tinha aberto em algum lugar e que ela tinha chegado até ela sozinha, sem pedir licença a ninguém. Naquela mesma noite, num apartamento no andar mais alto de um hotel do centro, Rodrigo Cavalcante ficou sentado na beira da cama, olhando para o documento que tinha assinado. Ele não dormiu. E quando o sol começou a nascer, já sabia o que ia fazer. A primeira ligação chegou na sexta-feira de manhã, antes das 8, um número que Sofia não conhecia. Do outro lado, uma voz de homem com tom de escritório, educado demais para ser casual. "Bom dia, senhora Sofia. Sou assessor jurídico da Cavalcante Holdings. O Dr. Rodrigo gostaria de conversar com a senhora sobre o documento assinado ontem à noite. Há alguns pontos que precisam ser revistos antes de qualquer formalização." Sofia estava em casa, de pé na cozinha, com o café ainda quente na mão. "Que pontos?" ela perguntou. "O doutor prefere explicar pessoalmente. Seria possível passar pelo escritório ainda hoje?" Ela passou. O escritório da Holdings ocupava 2 andares de um edifício espelhado no centro financeiro. Recepção de mármore, funcionários com crachá, o tipo de ambiente projetado para fazer qualquer pessoa se sentir menor do que é. Rodrigo a recebeu numa sala de reunião com 3 advogados sentados ao redor da mesa. Marcelo estava encostado na parede, braços cruzados, no seu lugar de sempre, perto o suficiente para ouvir, longe o suficiente para negar. "Sofia," Rodrigo começou, com o tom de quem vai explicar algo óbvio para alguém que ainda não entendeu. "O que aconteceu ontem foi um momento de descontração. O Khalid é um homem de humor peculiar e eu entrei na brincadeira. O documento que você assinou não tem validade jurídica real, porque foi feito sem a presença do conselho da empresa, sem cláusulas regulatórias, sem... Eu posso ver o contrato?" Sofia interrompeu. Rodrigo parou. "O documento que está na sua posse é um rascunho. Tenho o original aqui," ela disse e colocou o papel sobre a mesa. Um dos advogados se inclinou para a frente e começou a ler. Rodrigo esperou, de pé, com as mãos nos bolsos. O advogado leu por 1 minuto inteiro.
Depois se recostou na cadeira com uma expressão que não era boa para Rodrigo. Doutor, o documento tem firma reconhecida, dados completos das duas partes e linguagem de intenção vinculante. Para contestar isso, vai precisar de um processo formal. Silêncio. Rodrigo olhou para Sofia com aquele sorriso que não era sorriso. Tudo bem, ele disse. Podemos resolver isso de outro jeito. Abriu uma gaveta e colocou um envelope sobre a mesa. Uma compensação justa pelo inconveniente. Você segue a sua vida, a gente segue a nossa. Sofia olhou para o envelope, não o abriu. Quanto tem aí? Ela perguntou. O suficiente para resolver o que você precisa resolver. Ele respondeu. Ela deixou o envelope sobre a mesa, pegou o contrato, dobrou com cuidado e guardou na bolsa. Obrigada pela reunião, ela disse e se levantou. Sofia, a voz de Rodrigo mudou de tom. Ainda controlada, mas com uma dureza embaixo. Você não tem estrutura para esse tipo de negócio. Não tem formação, não tem experiência, não tem acesso. Vai se machucar tentando segurar algo que não sabe carregar. Ela parou na porta. Ficou de costas por um segundo. Depois se virou. Doutor Rodrigo, ela disse, com a mesma voz tranquila de sempre. O senhor me fez uma proposta na frente de 8 pessoas e de um investidor estrangeiro. Eu cumpri. O contrato está assinado. Uma pausa curta. Se quiser contestar, fique à vontade. Mas eu não vou assinar mais nada hoje. Saiu. A porta fechou sem barulho. Na sala, ninguém falou por alguns segundos. Marcelo olhou para o chão. Um dos advogados juntou os papéis. Rodrigo ficou parado olhando para a porta fechada com uma expressão que os advogados ali presentes preferiram não ver. Nos dias seguintes, as tentativas continuaram. Mensagens com linguagem que flertava com ameaça sem cruzar a linha. Uma ligação de um número diferente, oferecendo o dobro do valor do envelope. Um e-mail formal de um advogado diferente, listando supostas irregularidades no processo de assinatura. Sofia consultou um advogado trabalhista que uma amiga indicou. Levou o contrato, as mensagens, os e-mails. O advogado leu tudo, fez algumas perguntas e disse com objetividade: o contrato é válido. E o histórico de pressão que você está documentando só fortalece sua posição se isso virar processo. Sofia tinha começado a documentar tudo desde a primeira ligação. Cada mensagem salva, cada e-mail arquivado, cada detalhe anotado com hora e data. Era o tipo de cuidado que não vem de paranoia, vem de ter crescido sabendo que a memória é o único bem que ninguém consegue confiscar. 2 semanas depois do jantar, Rodrigo tentou uma última vez pelo caminho direto. Convocou uma reunião com os sócios menores do consórcio e mandou chamar Sofia. Dessa vez, o ambiente era diferente. Uma sala maior, mais gente, mais peso. Estava montando plateia de novo. Quando ela entrou, ele já estava de pé na cabeceira da mesa. Quero que todo mundo aqui ouça isso. Ele começou, abrindo os braços para a sala. A senhorita foi designada para uma função num consórcio de infraestrutura de escala nacional, sem nenhum processo seletivo, sem análise de currículo, sem validação técnica. Isso não é sério, isso não é profissional. E não é assim que a Holdings opera. Alguns sócios concordaram com a cabeça. Outros olharam para Sofia esperando uma reação. Ela esperou ele terminar. Depois abriu a bolsa, tirou o contrato e colocou sobre a mesa com calma. Tem alguma cláusula aqui que eu não entendi? Ela perguntou. Silêncio. Porque se tiver, eu quero entender. Ela olhou para os sócios, um por um, sem pressa. Mas se o problema não é o contrato, então eu não sei bem o que estamos discutindo. Ninguém respondeu. Ela pegou o contrato de volta, agradeceu o tempo de todos e saiu. Do lado de fora da sala, parada no corredor por um segundo, sentiu o coração acelerado. Mas a voz tinha ficado firme. As mãos tinham ficado firmes. E isso era o suficiente por hoje.
Rodrigo ficou na cabeceira da mesa com a plateia que ele mesmo tinha montado, olhando para ele em silêncio. Marcelo foi o primeiro a se levantar. Não disse nada, só pegou os papéis e saiu. E foi nesse momento que Rodrigo decidiu que ia precisar de outro caminho. Um mais sujo. Um que ela não conseguisse segurar só com um contrato. Levou 10 dias para o plano tomar forma. Rodrigo não fez nada sozinho. Nunca fazia. Para esse tipo de trabalho tinha Marcelo, que tinha contatos que tinham contatos. E no final da cadeia sempre aparecia alguém disposto a assinar o que fosse necessário por um valor que cabia num envelope menor do que o que Sofia tinha recusado. O dossiê tinha 12 páginas. Capturas de tela de conversas, editadas com cuidado suficiente para parecerem reais numa primeira leitura. Uma declaração assinada por um ex-funcionário da Holdings, afirmando ter visto Sofia repassar documentos internos do projeto a um terceiro não identificado. Um relatório de movimentação financeira com números que não correspondiam a nada real, mas que numa página impressa pareciam graves. Rodrigo entregou o material pessoalmente ao escritório de advocacia que assessorava Khalid no Brasil, com uma carta formal expressando preocupação com a integridade do consórcio. Sofia ficou sabendo por uma ligação de Khalid. 3 semanas depois da noite no Lumière, o telefone tocou numa tarde de terça-feira, enquanto ela dobrava o uniforme para o turno da noite. A voz dele estava contida, educada como sempre, mas com uma qualidade diferente, mais cuidadosa, do tipo de cuidado que antecede uma conversa difícil. Preciso que a senhora venha até o escritório amanhã de manhã, ele disse em português, mais formal do que nas conversas em árabe. Surgiram informações que precisam ser esclarecidas antes de continuarmos. Sofia ficou quieta por um segundo. Que tipo de informações? Amanhã eu explico pessoalmente. Ela passou a noite sem dormir bem. Não em pânico, mas com aquela vigilância de quem sente que algo está errado sem saber ainda onde. Ficou revisando mentalmente cada conversa, cada registro, cada detalhe das últimas semanas. Quando o sol nasceu, estava sentada na mesa da cozinha com o caderno aberto, a pasta com os documentos ao lado e o café esfriando. Chegou ao escritório 20 minutos antes do horário. A sala de reunião tinha Khalid, os 2 assessores e um advogado brasileiro que ela não conhecia. Nenhum sorriso de entrada. Cadeiras retas, água na mesa que ninguém estava bebendo. Khalid colocou o dossiê sobre a mesa e a deixou ler. Sofia leu cada página sem pressa. O advogado observava o rosto dela. Os assessores ficaram quietos. Khalid ficou de pé perto da janela, de costas parcialmente para a sala. Quando ela terminou, fechou o dossiê e colocou as mãos sobre ele. Posso responder isso, ela disse. Khalid se virou. Estou ouvindo. Sofia abriu a pasta que tinha trazido. Tirou o celular, abriu as conversas originais e colocou lado a lado com as capturas editadas do dossiê. A diferença nos horários era visível. Numa das mensagens editadas, uma resposta aparecia 40 minutos antes da pergunta que a teria gerado. Ela apontou isso sem elevar a voz, como quem explica uma conta simples. O advogado se inclinou para a frente. Pegou os 2 documentos e comparou. Sofia passou para a declaração do ex-funcionário. Abriu o caderno numa página específica e mostrou. Na semana em que o homem afirmava ter visto o repasse de documentos, ela tinha trabalhado turno duplo no Lumière. Tinha os registros de ponto, tinha as anotações do gerente. O ex-funcionário não poderia ter visto o que disse ter visto, porque ela não estava no lugar que ele descreveu. O advogado anotou alguma coisa. Sofia chegou no relatório financeiro por último. Olhou para os números por um momento e disse: esses valores não correspondem a nenhuma conta que eu tenha. Posso trazer extrato bancário dos últimos 6 meses ainda hoje, se precisar. Khalid ficou olhando para ela por um momento longo. Depois disse, em árabe, mais para si mesmo do que para a sala:
Você preparou tudo isso esta manhã? Comecei a documentar na semana passada. Ela respondeu também em árabe. Quando as mensagens começaram a chegar, um dos assessores trocou um olhar com o outro. O advogado se virou para Khalid e disse algo em voz baixa. Khalid assentiu uma vez. Então Sofia mencionou o número. Não foi planejado. Surgiu naturalmente quando ela estava explicando como sabia que o ex-funcionário mentia, e citou um detalhe que ele tinha deixado escapar numa conversa casual semanas antes. Um número específico ligado a um contrato no Maranhão que só existiria em documentos internos da Holdings que ela nunca deveria ter acessado. Ela disse o número, sem perceber o peso que ele tinha. Khalid parou completamente. Ficou parado de um jeito diferente de todos os silêncios que ela tinha visto nele até ali. Não era atenção, era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que aparece quando uma peça que estava faltando encaixa num lugar inesperado. Ele olhou para o assessor mais velho. O assessor olhou para ele. Nenhum dos dois disse nada. De onde você tirou esse número? Khalid perguntou devagar. Marcelo mencionou numa conversa, Sofia disse. Eu achei estranho na hora porque não fazia sentido no contexto. Anotei. Silêncio. Khalid foi até a janela de novo. Ficou olhando para fora por quase 1 minuto inteiro. A sala esperou. Quando se virou, a expressão era diferente. Não havia mais o peso da reunião difícil. Havia algo mais frio, mais calculado, do tipo de expressão de homem que acabou de entender a dimensão real de um problema que achava menor. Obrigado por vir, ele disse para Sofia com uma formalidade que era respeito, não distância. Vou precisar de alguns dias. Sofia saiu do escritório sem saber exatamente o que tinha acontecido naquele último minuto. Sabia que tinha desmontado o dossiê. Sabia que tinha ficado de pé. Mas havia algo naquela última expressão de Khalid que ela não conseguia decifrar completamente. Só soube o que era 3 dias depois, quando ele ligou de novo. Desta vez, a voz era diferente. Direta, sem o peso cuidadoso da última vez. Contratei uma auditoria, ele disse. Independente, com sede em Genebra. Vão começar na semana que vem. Sofia ficou quieta. O número que você mencionou, ele continuou, aparece num conjunto de documentos que não deveriam existir fora da Holdings. Alguém os tirou de lá, e esse alguém não foi você. A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Khalid desligou. E em algum lugar da cidade, sem saber ainda que a auditoria tinha sido contratada, Marcelo Furtado seguia o dia normal, com o sorriso de quem ainda acredita que está 2 passos à frente de todo mundo. A auditoria levou 18 dias. A firma de Genebra trabalhou em silêncio, sem avisar ninguém na Holdings, além do que era obrigatório por protocolo. 2 auditores, acesso aos contratos do consórcio, comunicação exclusiva com o escritório de Khalid. Rodrigo soube que existia pela notificação formal, tentou bloquear por via jurídica, não conseguiu, e passou aquelas semanas com a sensação crescente de chão afundando devagar sob os pés. O relatório final tinha 43 páginas. As irregularidades eram de obras anteriores da Holdings, contratos de infraestrutura em 2 estados com passivos ambientais encobertos, laudos técnicos assinados por engenheiros que depois foram demitidos, valores desviados em rubricas de manutenção que nunca aconteceu. Nada disso estava no dossiê que Rodrigo tinha montado contra Sofia. Estava em outro lugar, num conjunto de documentos que Marcelo tinha guardado por anos, num servidor externo, catalogado com a precisão metódica de quem sabe que um dia vai precisar daquilo. Seguro de vida. Era assim que Marcelo chamava. Khalid recebeu o relatório numa quinta-feira de manhã. Leu sozinho, sem assessores na sala. Depois ligou para o advogado brasileiro, disse 3 frases e desligou. O advogado ligou para o escritório da Holdings e disse que o Sheikh suspendia a assinatura do contrato principal até nova comunicação.
A secretária de Rodrigo bateu na porta da sala dele com o recado. Ele ficou olhando para ela por alguns segundos sem responder. Depois, pediu para chamar Marcelo. Marcelo chegou com o passo de sempre, aquele passo de quem nunca está com pressa porque sempre sabe o que vem a seguir. Fechou a porta, se sentou na cadeira à frente da mesa e cruzou as mãos. Rodrigo colocou o relatório sobre a mesa e empurrou na direção dele. Marcelo olhou para a capa. Não abriu. Ficou olhando por alguns segundos e então ergueu os olhos para Rodrigo com uma expressão que não era surpresa. E foi isso que quebrou alguma coisa no ar da sala. Você sabia, Rodrigo disse. Não era pergunta. Eu documentei, Marcelo respondeu, com a voz tranquila de quem preparou essa conversa há muito tempo. Há 8 anos. Porque eu precisava de alguma garantia de que você não ia me usar como bode expiatório quando as coisas ficassem difíceis. Rodrigo se levantou devagar. Foi até a janela. O mesmo gesto de sempre quando precisava de um segundo antes de falar. Ficou olhando para o espelho dos prédios lá embaixo. Eu te dei tudo, ele disse. 12 anos, participação, nome no contrato. Você me deu trabalho, Marcelo respondeu, ainda sentado. Me deu as tarefas que você não queria assinar, as reuniões que você não queria ter, as pessoas que você precisava que sumissem sem deixar rastro. Uma pausa. Nome no contrato não é parceria, Rodrigo, é cobertura. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela história. Tinha peso de coisa verdadeira. Rodrigo ficou de costas, sem se virar. Então foi você que alimentou a auditoria. Não fui eu que contratei a auditoria, Marcelo disse. Isso foi o Khalid. Eu só não escondi o que tinha quando eles pediram acesso. A diferença é a mesma. Para você, talvez. Marcelo se levantou. Para mim é a única diferença que existe. Rodrigo se virou. Os dois ficaram se olhando por um momento no centro daquela sala, que tinha sido o coração de 12 anos de sociedade. Não havia nada mais a negociar. Ambos sabiam disso. Você tem noção do que vai acontecer com você? Rodrigo disse. Tenho, Marcelo respondeu. Mas tenho também a gravação dessa conversa. E da anterior. E de algumas outras que você preferiria que não existissem. Rodrigo não respondeu. Marcelo pegou o paletó, abotoou o primeiro botão com calma e foi até a porta. Boa sorte, ele disse sem ironia, e saiu. O que veio depois não foi rápido, não foi uma explosão. Foi exatamente o oposto, um desmonte lento, sistemático, que Rodrigo passou semanas acreditando que conseguiria reverter. Primeiro, os sócios pararam de atender o telefone, não de uma vez, aos poucos. Uma chamada ignorada aqui, uma reunião desmarcada ali, um silêncio que se esticava onde antes havia resposta imediata. Rodrigo continuou ligando. Continuou mandando mensagem. Continuou marcando almoços que eram confirmados e depois cancelados na manhã do dia. Depois, os contratos ativos começaram a ser revistos. Parceiros que tinham obras em andamento com a Holdings solicitaram auditorias próprias. 2 deles acionaram cláusulas de suspensão enquanto aguardavam resultados. O fluxo de caixa, que sempre tinha sido o orgulho de Rodrigo, começou a apertar de um jeito que os relatórios mostravam antes que ele quisesse ver. Os advogados começaram a cobrar adiantado. Rodrigo ainda acreditava que ia reverter. Essa era a parte mais dolorosa de acompanhar, a certeza que ele mantinha enquanto o chão sumia. Ele tinha revertido coisas difíceis antes. Tinha saído de situações que pareciam fechadas. Era nisso que se apoiava, no histórico de ter vencido sempre que todo mundo apostava contra. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, os documentos existiam. Dessa vez, havia auditores suíços com um relatório assinado. Dessa vez, Marcelo tinha gravado tudo e entregado o suficiente para garantir a própria pele. E o que restou para Rodrigo foi a parte que ninguém queria segurar.
O processo foi aberto por iniciativa dos parceiros lesados nas obras anteriores. Rodrigo perdeu o controle operacional da Holdings por determinação judicial enquanto as investigações corriam. Os sócios menores que tinham rido naquela noite no Lumière passaram meses sendo convocados para prestar depoimento e descobriram que tinham assinado documentos que os colocavam como anuentes de irregularidades que nem sabiam que existiam. Marcelo respondeu por extorsão e cumplicidade. Teve os ativos bloqueados. Negociou redução de pena, entregando mais documentos, e o sorriso calculado que carregou por 12 anos desapareceu nos corredores de um fórum onde ele era réu, não estrategista. O nome Cavalcante Holdings, que Rodrigo tinha construído do interior para o centro financeiro da cidade, sumiu dos contratos ativos um por um, como luzes apagando num prédio que fecha. E o projeto portuário, o negócio de 400 milhões, que tinha sido o centro de tudo, sobreviveu. Mas com uma estrutura completamente nova, sem a Holdings como operadora, com um consórcio reformado e um contrato que tinha sido assinado antes de tudo explodir, com o nome de Sofia Ramos no papel. Rodrigo só soube disso quando leu num portal de notícias de negócios, num apartamento alugado num bairro que não era o dele, numa manhã em que não havia ninguém para ligar. 18 meses depois daquela noite no Lumière, Sofia acordou às 5 da manhã sem precisar do alarme. Ficou deitada por alguns minutos, olhando para o teto do apartamento novo, ainda com poucas coisas, ainda com cheiro de tinta fresca, ainda sem aquela sensação de lugar completamente habitado. Tinha se mudado 3 meses antes, quando o primeiro adiantamento da participação no consórcio caiu na conta e ela pagou as dívidas da mãe de uma vez, sem parcelar, sem negociar, sem pedir prazo, só transferiu. E ficou olhando para a tela do banco por um tempo que não sabia dizer quanto foi. Levantou, fez café, ficou na janela assistindo a cidade acordar. Naquela manhã era a inauguração da primeira fase do projeto portuário. Uma estrutura nova no litoral nordestino que ia gerar empregos diretos e indiretos numa escala que os jornais de negócios vinham cobrindo há meses. Khalid estaria lá. Os representantes do Golfo estariam lá, e Sofia estaria no palanque. Ela tinha ensaiado o discurso 4 vezes na semana anterior. Não porque tinha medo de esquecer, mas porque queria ter certeza de que as duas versões, o árabe e o português, tinham o mesmo peso. Que ninguém na plateia fosse receber uma versão resumida. Que as duas línguas dissessem a mesma coisa com a mesma força. Antes de sair, passou no quarto da mãe. Dona Lúcia tinha 71 anos e o Alzheimer que chegou devagar e foi ficando. A clínica especializada tinha equipe dedicada, fisioterapeuta, fonoaudióloga, um jardim interno onde ela gostava de ficar à tarde. Sofia tinha escolhido cada detalhe com o cuidado de quem finalmente tinha os meios para cuidar do jeito que sempre quis e nunca pôde. Naquela manhã, a mãe estava acordada, sentada na beira da cama com a enfermeira ao lado. Olhou para Sofia com aquela expressão de reconhecimento intermitente que a doença deixava passar às vezes, como clarões num dia nublado. "Você está bonita", a mãe disse. Sofia a abaixou, deu um beijo na testa dela e ficou assim por 1 segundo mais do que precisava. "Você vai me ver hoje", ela disse baixinho. "Vai estar lá." A mãe não respondeu, mas pegou a mão de Sofia por um momento antes de soltar. O evento começou às 10 da manhã, com sol forte e brisa do mar. O palanque estava montado de frente para o porto, com a estrutura nova ao fundo e a bandeira do consórcio ao lado da bandeira brasileira. Havia jornalistas, representantes do governo local, empresários do setor, e na primeira fila, numa cadeira com sombra garantida, Dona Lúcia com a enfermeira ao lado. Khalid chegou pontual, como sempre. Cumprimentou Sofia com um aperto de mão firme e um olhar direto. "Pronta?" ele perguntou em árabe. "Pronta",
Ela respondeu, na mesma língua. Os discursos protocolares vieram primeiro. Nomes, agradecimentos, números que impressionavam. Sofia ficou sentada na segunda cadeira do palanque ouvindo com atenção, com as mãos quietas no colo e a respiração no ritmo de sempre. Quando chegou a vez dela, o apresentador leu o nome e o cargo, representante brasileira do consórcio. Ela se levantou, ajustou o microfone e olhou para a plateia por um segundo antes de começar. Começou em árabe. Não o árabe protocolar de abertura, aquele que qualquer assessor poderia ter colocado num papel para ela ler. Era árabe real, fluido, com o ritmo de quem pensa naquela língua antes de falar. Ela agradeceu a presença dos representantes do Golfo, falou sobre o que o projeto significava para a região, sobre o tipo de parceria que se constrói quando duas culturas se respeitam de verdade. Os representantes na plateia ouviam com uma atenção diferente da que tinham dispensado aos discursos anteriores. Depois mudou para o português, sem pausa, sem quebra, como quem troca de caminho sem diminuir o passo. Em português, ela falou para os brasileiros na plateia. Falou sobre o que aquele porto representava em empregos, em infraestrutura, em possibilidade para uma região que tinha aprendido a esperar demais por atenção. Falou sem jargão, sem a linguagem inflada dos discursos de evento. Falou como alguém que conhece a diferença entre prometer e construir. No meio do discurso, sem planejar, sem ter ensaiado aquela parte, ela disse: aprendi os idiomas que me trouxeram até aqui num apartamento pequeno, com fitas cassete e paciência. Aprendi que respeitar o idioma de alguém é uma forma de dizer que você enxerga essa pessoa. E é isso que este projeto precisa ser, uma construção onde as duas partes se enxergam. A plateia aplaudiu. Sofia olhou para a primeira fila. Dona Lúcia estava olhando para o palanque com aquela expressão de clarão. O reconhecimento que a doença ainda deixava passar às vezes sem avisar. Ela não estava aplaudindo, não estava se levantando, não estava fazendo nada de dramático. Estava só olhando para a filha lá em cima com um sorriso quieto do tipo que não precisa de testemunha. Sofia viu aquele sorriso do microfone. Terminou o discurso com a voz inteira, sem tremer, sem pausar no lugar errado. Inteira. Depois da cerimônia, quando os convidados circulavam pelo espaço com taças na mão e os jornalistas fechavam os cadernos, Khalid encontrou Sofia num corredor lateral afastado do barulho. Ficaram os dois em silêncio por um momento, olhando para o porto lá fora, pela janela aberta. Sua mãe estava sorrindo. Ele disse em árabe: "Eu vi." Sofia respondeu: "Como ela está?" "Tem dias melhores e piores. Hoje foi um dia bom." Khalid ficou quieto por um momento. Depois disse, com a voz baixa de quem não está fazendo discurso: "Estou orgulhoso de você." Sofia olhou para ele. Não respondeu imediatamente. Quando falou, foi com uma simplicidade que não precisava de elaboração. Os melhores professores que tive nunca souberam que estavam ensinando. Ela olhou na direção onde a mãe tinha sentado. Khalid seguiu o olhar e entendeu sem precisar de tradução. Saíram juntos pelo corredor, sem pressa. Não havia declaração, não havia promessa, não havia nome para o que existia entre os dois. Havia uma direção compartilhada, uma caminhada no mesmo ritmo e a sensação de que às vezes é exatamente isso, sem pressa, sem nome ainda, o que mais se parece com o começo. Naquele mesmo momento, num apartamento alugado do outro lado da cidade, Rodrigo Cavalcante fechou o portal de notícias no computador e ficou olhando para a janela. Tinha advogado. Ia recorrer. Ia arrastar o processo por anos, como homens com dinheiro sabem fazer. Mas o nome que construiu do interior para o mundo dos negócios não existia mais como empresa. Os sócios que lotavam a mesa não atendiam mais o telefone. E o silêncio ao redor era de um tipo que dinheiro não compra de volta. Ele não estava destruído, estava sozinho.
E às vezes é isso que pesa mais.